Opa, e aí, tudo bem com você? Sextou, gente. Sexta-feira é um dia maravilhoso. Eu acho muito interessante que a maioria das pessoas, pelo menos as que eu conheço, quando você sai, vai pro supermercado, quando dá sexta-feira, gente, a galera tá numa alegria, tá numa felicidade, um brilho diferente. E é engraçado que é um dia como qualquer outro, né? Mas tem um final de semana ali e isso já dá um ânimo na galera. Então, sextou, me diz aí como é que foi a sua semana. É tempo de refletir, de ajustar algumas coisas, o que precisa não mudar. Essa semana foi uma semana diferente pra mim, porque eu decidi que eu iria anotar ali o cardápio do almoço e o cardápio dos lanches, porque eu percebi que essa era uma área na minha vida que eu tava meio desleixado. E como eu tô fazendo academia agora, eu quero o shape de 2026, cara. Finalmente conquistar o tão sonhado shape e tô no foco absoluto pra isso. Mas logo no primeiro dia que eu comecei, eu já tive aí um aprendizado pra minha vida. Eu fui pro supermercado, comprei algumas coisas pra já deixar pronto ao longo da semana. Só que quando eu voltei, já tava com muita fome, tava cansado. E eu tinha deixado algumas carnes ali pra descongelar, que eu ia fazer hambúrguer e almôndega. Mas cara, quando eu olhei pra aquilo ali, falei, meu Deus, não quero fazer. Eu já tinha cortado ali cebolinha, salsinha, fiz até uma live com vocês, conversando com vocês, mas na hora de fazer, gente, o hambúrguer e fazer a almôndega, sabe quando bate aquele soninho? Bateu aquele soninho, aquele desânimo, mas não dava pra deixar pra depois, porque senão a carne ia estragar. Mas e as coisas que dá pra gente deixar pra amanhã, que não vão necessariamente estragar naquele dia? A gente acaba procrastinando, e o Senhor começou a ministrar no meu coração pra eu começar a fazer as coisas e ir até o fim, porque o Senhor é um Deus de ordem, toda obra que Ele começa, Ele termina. E Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Não sei qual tempo você está esperando, mas a gente não tem domínio sobre ele. Você não pode parar o tempo ou fazer ele voltar para você concluir aquela atividade no dia anterior. E não adianta, você deixa de fazer isso durante o seu dia e depois vai se deitar no travesseiro e fica pensando: eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, amanhã eu vou fazer, e é sempre no amanhã, e esse amanhã nunca chega. Eu queria ler com você uma história que ela não é tão óbvia, eu vou explicar um pouquinho do final dela porque ela é um pouquinho confusa, mas é uma história bem interessante. Ela se chama O Relógio de Vidro. Na praça da cidade havia um relógio diferente, não marcava horas. Dentro dele havia areia, mas não como uma ampulheta comum. A areia subia, todos os dias um pouco mais. Ninguém sabia quando tinha começado, só sabiam que quando o vidro enchesse completamente, algo aconteceria. Ninguém sabia o que. Alguns moradores passavam e comentavam: ainda falta muito. Outros riam: isso deve estar quebrado. Um jovem que atravessava a praça diariamente sempre diminuía o passo ao passar pelo relógio. Ele observava. A areia subia grão por grão. Era quase imperceptível. Certo dia, ele percebeu que a areia já estava na metade. Sentiu um aperto estranho. Decidiu que quando chegasse a 3/4, faria algo importante que vinha adiando. Não sabia exatamente o que, mas faria. Dias depois, 3/4. Ele passou pelo relógio, olhou e pensou: amanhã eu começo. No outro dia, choveu, ele não atravessou a praça. No dia seguinte, estava ocupado. Depois, cansado. Uma semana passou. Quando voltou à praça, havia uma multidão em silêncio. O relógio estava cheio, transbordando, mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhuma explosão, nenhuma mudança no céu. As pessoas começaram a ir embora decepcionadas. Não era nada, disseram. O jovem ficou, observando o vidro completamente cheio, esperando nada. Então percebeu algo estranho. A areia não subia mais, também não descia, estava imóvel. O relógio continuava ali, mas não marcava mais nada. Ele ficou olhando por muito tempo, até entender que o que devia acontecer não era com o relógio, era com quem estava esperando. Ele nunca mais atravessou a praça pelo mesmo caminho, mas o relógio continuou lá, cheio. Essa história ela é muito interessante porque ela mostra exatamente um limite invisível que existe dentro de cada um de nós. E o que acontece quando a gente deixa isso passar? Aquele relógio ele não estava medindo o tempo normal, ele estava medindo o tempo de agir. Enquanto a areia estava subindo, estava existindo um movimento ali, uma possibilidade, uma escolha. O jovem ele passou ali e ele percebeu isso, ele sentiu a vontade que ele deveria fazer algo importante, algo que talvez ele estava adiando, né? Pensa nisso, começa a refletir nisso, algo que você estava adiando. Então aí ele decide agir, só que ele não age. Quantas vezes a gente faz isso? A gente decide fazer alguma coisa, mas a gente acaba não fazendo. E o que acontece com o relógio? Ele enche e nada acontece. E esse é o ponto-chave da história. Na vida real não existe uma explosão, um aviso de uma tragédia, algo que vai fazer você perceber que é o momento certo. Não existe um som, sabe? Um anúncio. Externamente, tudo continua igual. Mas internamente, algo dentro de você para e começa a ficar mal consigo mesmo. Sabe quando você promete algo
algo pra alguém e não cumpre, aquela pessoa vai ficar o quê? Mal. Quando você promete algo pra você mesmo e não cumpre, isso vai te corroendo por dentro. Todas as vezes que você diz que vai fazer alguma coisa, mas nunca faz, você começa a duvidar de você e achar que realmente nunca vai conseguir fazer nada na sua vida. E a vida continua, os meses continuam passando, o tempo continua indo correndo, as pessoas continuam vivendo a vida delas e você se sente preso e paralisado. A mensagem que eu tenho pra trazer hoje pra você não é pra te deixar ansioso, também não é pra colocar aquela falsa motivação dentro de você pra você falar, não, agora eu vou colocar tudo em prática, mas é pra que você faça uma reflexão. Quais são as áreas da sua vida em que você começou algo e não foi até o fim? Porque a gente sempre tá falando de começar coisas novas, começar coisas novas, começar coisas novas. E aquilo que você já começou, já finalizou? Aquele livro que você começou, você já terminou? Aquele devocional que você começou a fazer, você já terminou ele? Aqueles planos que você colocou no papel. E anotar algo, dizer algo já é começar alguma coisa. Você está se movendo para concluir essas coisas? Então preste atenção naquilo que você fala e naquilo que você promete para si mesmo, porque a partir do momento que você deixa de fazer essas coisas, você vai quebrando a sua própria confiança. E isso, gente, é muito ruim. Vamos orar para que o Espírito Santo do Senhor possa te direcionar a fazer as coisas certas no momento certo. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por estarmos aqui, por essa semana maravilhosa que passou. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, fomos cheios da Tua mensagem, da Tua palavra. A cada dia refletimos aqui diante da Tua presença. E os meses, Pai, estão passando, estamos no terceiro mês do ano. Glória a Deus, Pai, porque temos saúde. Obrigado, Senhor, por ter nos sustentado até aqui. Obrigado por ter nos direcionado. Nós passamos por tantas coisas. Esse ano foi um ano sobrenatural, está sendo um ano maravilhoso e poderoso para cada um de nós. E o Senhor tem guardado maravilhas para cada um de nós. E queremos, Pai, seguir a Tua vontade. Estamos aqui diariamente buscando o Senhor, buscando a Tua presença, buscando ser pessoas melhores a cada dia, porque acreditamos e confiamos que o Senhor tem planos poderosos para cada um de nós. Acreditamos que 2026 vai ser o melhor ano das nossas vidas até então, mas precisamos começar a tomar atitudes, precisamos começar a cumprir aquilo que nós falamos, precisamos começar a ir até o fim naquilo que nós começamos, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar nos dando autocontrole, que nós possamos desfrutar das virtudes do fruto do Espírito, cada uma delas, Pai, esteja trabalhando elas no nosso coração e que a gente possa se levantar, Pai, não como uma motivação desse mundo para tentar alcançar olhares, para agradar as pessoas, mas que a gente possa se levantar querendo agradar ao Senhor, como nós lemos em Eclesiastes, porque nós não temos controle sobre o tempo. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra é para glorificar, para honrar o Teu nome. Que seja bem feito, Senhor, que o Senhor receba a nossa oferta hoje, de coração, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja nos direcionando a fazer a coisa certa. Pai, enquanto nós estamos orando aqui, a gente apresenta os nossos planos, os nossos sonhos ao Senhor, esteja nos direcionando, abrindo as portas, não permita que o inimigo venha trazer distrações, engano para nossa mente. Coloque, Pai, as pregações corretas, as frases corretas, as palavras, as ações corretas, para que a gente possa estar em movimento, mas não em uma bagunça, em um movimento sincronizado com a Tua palavra, que nossos passos possam seguir os passos de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Confiamos e entregamos, Pai, nas Tuas mãos a nossa vida, entregamos esse mês de março nas Tuas mãos, entregamos também todo o restante desse ano, Pai, e dos próximos que virão nas Tuas mãos. A nossa vida Te pertence, Pai, em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível, assim como você é. Eu desejo um ótimo final de semana para você e te espero aqui amanhã para nós orarmos juntos. Deus te abençoe.